Muito bem, pessoal. Vamos continuar então. Na última vez que eu estive aqui, eu falei um pouquinho sobre as parábolas do reino. Eu não centrei exatamente nas parábolas, né? Mas sim no seu resultado. E eu acho que parábolas, elas são interessantes para nós estudarmos, olharmos, analisarmos, porque elas continuam sendo uma boa ilustração daquilo que Jesus ensinava, daquilo que Jesus queria que os seus discípulos, os seus ouvintes, né, captassem, entendessem. Então hoje eu quero olhar uma parábola com vocês, talvez seja uma das mais famosas que o Evangelho nos traz. Então eu vou te pedir para abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, ou liga, né, quem tem aplicativo, enfim, nós temos que lembrar aqui que Jesus ele está se apresentando como o Messias. Marcos começa narrando isso. Marcos, na verdade, dos evangelistas, talvez João, né, mas Marcos, ele é o mais direto a falar sobre Jesus como Messias. E Jesus falava que o reino de Deus havia chegado. E isso para o judeu era extremamente importante. Falar que o reino de Deus havia chegado, que significava que a presença de Deus, obrigado Felipe, e o domínio de Deus já estava acontecendo, já estava iniciado entre as pessoas. A ideia aqui é que Deus então já havia aumentado o seu domínio e expandido o seu controle, alcançando os pecadores. As pessoas, elas não viam uma manifestação visível e externa desse reino. Essa era uma das grandes questões a respeito de Jesus, porque eles diziam, tá, beleza, o reino chegou, mas como que chegou? Será que vem com Cristo? Cristo começa? Cristo não começa? Então, era nítida a dúvida que as pessoas tinham a respeito desse reino que Jesus estava apresentado. Então, Jesus ensinava por meio de parábolas, e uma das formas de ele ensinar por meio de parábolas era mostrar e ilustrar como é que acontece realmente essa ilustração do reino nele e como ele iniciava esse reino. Então, Marcos, capítulo 4, vai nos dar uma bela imagem de tudo isso, e aí nós vamos começar lendo ele. O versículo 1 começa dizendo assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram a planta, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábola, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados.
Esse texto está em Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Vamos parar aí, que aqui nós temos então a primeira parte. O que nós temos que imaginar aqui? Pensa como era o sistema de plantio da Palestina no século I. Comparado aos nossos métodos atuais, era algo muito primitivo, era algo muito delicado, feito com pouca tecnologia, né? E é isso que Jesus está em mente aqui. Ele está pensando em uma pessoa que, depois de ter arado o seu campo, né, ela colocava um grande saco no lado e ela pegava a semente com a mão e jogava no campo arado. Então é óbvio que no pegar esse punhado de semente e ao jogar, nem toda a semente caía exatamente aonde deveria. Também nós temos que lembrar da tecnologia não tão avançada assim na colheita, então não tinha como saber se ali tinha algum esporo de fungos, de espinhos, de cardos, né, que iriam crescer junto com aquela planta. Então, era normal que uma parte fosse arremessada no meio desses locais onde não deveria ter caído, ou onde ele não tinha certeza de que tudo tinha sido retirado, removido de forma correta. Outra parte ainda caía à beira do caminho, porque quando ele ia semeando, parte se perdia, e mesmo no atirar a semente, algumas delas acabavam caindo em lugar que ele não tinha exatamente mirado para chegar lá. Então, essa era uma figura muito comum. E é por isso que Jesus, então, fala que houve um resultado diferente em cada parte em que a semente caía. Certo? Então, Jesus falou, e ele começa falando, então, sobre esse semeador. Seus discípulos, então, ouviram isso. Marcos coloca aqui, inclusive, que era assim a forma de ensino de Jesus. E aí nós chegamos, então, ao versículo 13, quando ele diz assim: então Jesus lhe perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como, então, compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra, logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outra ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra de Deus. Mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então, Jesus, ele os discípulos vão perguntar para ele, vão dizer assim, tá, mestre, que legal, mas por que está ensinando por parábolas? E Jesus logo capta, né, e várias vezes durante os evangelhos, nós vemos Jesus chamando os seus discípulos a um entendimento maior do que aqueles que eles realmente demonstram. Jesus mesmo parece, às vezes, frustrado, dizendo assim, como vocês são tardios para entender? Como vocês demoram para entender as coisas? Né? Os apóstolos também, depois, quando escrevem as suas epístolas, eles dizem, puxa, vocês se tornaram tardios para entender. Eu já devia estar dando comida sólida e vocês estão no leite ainda. Então aqui Jesus, mais uma vez, ele pede para os seus discípulos, dizendo assim, vocês não conseguem entender o que eu estou dizendo? O que está acontecendo? Porque Jesus diz que essa parábola, ela tem como objetivo mostrar o porquê tantas pessoas
têm reações tão diferentes diante de Cristo. E não é diferente nos dias de hoje. Por que tantas pessoas que ouvem o Evangelho têm reações tão diferentes diante do Evangelho? Esse é um enigma. Então, será que todas as pessoas terão o mesmo entendimento ao ouvir? Jesus diz não. E no versículo 13, Jesus diz que essa parábola, ou o entendimento que eles têm dessa parábola, é de fundamental importância para que seus discípulos escutem ou entendam as outras que ainda virão. Eles, olha, se vocês não entendem essa básica, o que dirá quando eu entregar para vocês parábolas mais complexas, parábolas mais com enredos mais elaborados? Essa é muito simples, Jesus diz. Ela é básica. E o versículo 14, então, nós temos a explicação de Jesus a respeito dessa parábola. Jesus está explicando o que ele quis dizer. E aí nós precisamos olhar para uma parábola e nós temos que separar os elementos. Primeiro, tem um semeador. Ele diz que essa é a primeira figura, quando Jesus começa a montar o quadro, quando você imagina, né, ou quando o público de Jesus está imaginando aquela pessoa chegando com um buçal, né, para jogar, ele diz assim, um semeador saiu para plantar. E aí vem a pergunta, quem é o semeador? Quem é o semeador? O que vocês acham? Quem é esse semeador? Jesus. Ele veio do céu para explicar o reino, para entregar esse reino às pessoas. Ele vem semear esse reino no coração das pessoas. Então Jesus tem que ser visto como semeador. E esse semeador tem uma semente. Qual é a semente aqui? A semente é o reino de Deus. Talvez a gente pode dizer, é a palavra. Ok, o reino de Deus, para nós, ele está expresso pela palavra. Então, esse semeador, ele vem, Jesus, e ele começa a distribuir a semente nesse campo. Com o tempo, nós vamos ver que o semeador continua sendo Cristo, mas as mãos que ele usa para semear são as nossas. Isso nós temos que entender. Em um primeiro momento, o próprio Cristo vem semeando. No segundo momento, ele entrega o reino aos discípulos, que se tornam apóstolos. Esses apóstolos fazem outros discípulos, que se tornam os primeiros cristãos. E isso vai criando uma comunidade chamada igreja. Então, hoje, o mesmo Cristo continua semeando. Mas as mãos que largam a semente não são exatamente as dele, são as dos seus discípulos. Então, hoje, o evangelho continua sendo semeado. O campo ainda está ali. E nós continuamos lançando a semente. E a semente continua sendo exatamente a palavra. Ou pelo menos deveria ser. A igreja, ela tem que entender que a palavra que ela tem é a palavra de Deus. Não é os coachings, não é as motivações, não é um evangelhozinho água com açúcar, é a própria palavra de Deus. Então a semente deveria ser a mesma. Sei que tem muitas comunidades por aí que têm pregado essa semente de forma fiel e convicta. Sei de outras que já têm aberto mão dessa semente e está semeando qualquer outra coisa, menos o evangelho. Mas pensemos aqui naquilo que Cristo quer dizer. Se o semeador é o mesmo, e a semente deveria ser a mesma, o que muda o resultado da colheita? O que muda o resultado da colheita? O tipo de solo. O tipo de solo onde essa semente foi lançada. E aí, o que é o solo? O solo são as pessoas, a quem esse reino é apresentado, colocado adiante, a quem esse reino é manifesto. Então, cada pessoa vai ter uma reação diferente. Por quê? Porque vai depender de como está o seu coração naquele momento, naquela circunstância. Como é que o solo vai receber essa semente? Por isso que Jesus não muda quando vai explicar, ele diz assim, o semeador começou a lançar uma semente.
Beleza, tá bom, isso não muda. Mas ele começa a explicar, a questão é o solo. E aí ele vai apresentar vários tipos de solo. E o primeiro solo é aquele que diz que a semente caiu à beira do caminho. E ele fala que essa semente à beira do caminho, no versículo 15, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem, retira a palavra nelas semeadas. Você já deve ter visto em algum lugar, em alguma plantação, quando cai alguma semente e ela não está enterrada, ela não está escondida, vêm as aves e logo já levam embora. Quem já passeou aqui por Galópolis sabe que quando a gente passa na frente do moinho, o que tem no outro lado da rua, além do estacionamento dos caminhões? Virada em pomba. Por que está virada em pomba? Elas estão comendo as sementes de trigo que caem dos caminhões quando eles estão manobrando, quando eles estão estacionados ali. Aquelas sementes, aquelas sementes não viram farinha de trigo. Ela vai para o papo das pombas. E é por isso que elas fazem aquela bela reunião ali. Então é mais ou menos isso que acontece. Algumas sementes, elas são colocadas e ficam à beira do caminho, expostas, e aí vem Satanás como essas aves e as roubam. São aquelas pessoas que até ouvem um evangelho, que até escutam talvez o evangelho, mas elas não dão a mínima atenção. Pregou o evangelho aqui, na outra esquina ela já esqueceu daquilo que foi dito, daquilo que foi pregado, daquilo que foi feito. Nós vimos aqui, o Júnior falou, a gente até fala do evangelho, o Ademir também disse, e talvez algumas dessas pessoas é como esse caminho. Elas até ouviram com atenção, elas foram bem intencionadas, elas foram bem educadas, mas por algum motivo o coração delas não estava pronto para receber essa mensagem. E aí o próximo evento que elas vão fazer, elas já se esquecem completamente do evangelho. Conhece gente assim? Já convidou algum visitante para o teu grupo, que você estava animado e você achou que ia dar certo, e ele vem e você pergunta, e aí? Tá, ok. E fica assim. Pois é. Então, algumas pessoas têm o coração como essa semente que cai à beira do caminho. Mas o versículo 16 e 17, ele diz, outras, como semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra, logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Versículo 16 e 17 é o solo rochoso. É aquela pessoa que ouve a palavra. E ela está em um momento, em uma situação pessoal favorável para ouvir. Ela se anima. Ela, às vezes, até chega e já quer se batizar, né? Ou ela já começa a planejar um ministério. E ela vem, ela está empolgada, e você diz assim, nossa, isso aí já deu certo. E, de repente, some. Por isso que uma coisa que eu aprendi nos meus quase 25 anos de ministério é cuidado com gente nova que chega empolgada. Não corta o barato dela, não, deixa ela vir. Mas veja se ela permanece. Não entrega a responsabilidade logo, porque daqui a pouco, se ela é essa semente, você vai se animar com o início e você vai ver que daqui a pouco já foi. Outra vez, falando com um amigo que é líder também, ele disse assim, eu fico frustrado com os batismos da minha comunidade. É uma comunidade que batizava um monte de gente, batiza um monte de gente, né? Eu digo, mas por que tu batizas tanta gente? Ele disse, pois é, o problema é que o meu batismo o pessoal acha que é formatura. Recebe o atestado de batismo e some e nunca mais volta. Aí ele disse, eles não entenderam, não é formatura, é o início da caminhada. Mas às vezes acontece isso mesmo. Então a pessoa vem e se anima. O problema é que muitas pessoas elas acham que a vida cristã é só aproveitar uma bela calmaria,
numa aguinha morna, tomando água de coco, né? Comendo canapé, e acha que isso é a vida cristã. E quando Deus começa a trabalhar no coração e começa a trazer alguns momentos de tribulação que tem como objetivo ensinar, endurecer, ser didático no sentido de ensinar como é a vida cristã, a pessoa se frustra, ela diz, não, peraí, só um minuto. Cadê a água de coco e o canapé? Por que essa água está tão fria? Né? Por que em vez da água de João Pessoa nós estamos aqui botando o pé, parece que está em arroz de sal? Né? Cadê o camarão, aquele bem rechonchudo, gostoso, que a gente come em 3 mordidas aqui? O que está acontecendo? E Jesus diz, não, cara, agora tem onda, agora a água é fria, porque eu quero que você agora aprenda algumas coisas diferentes. E quando chega isso, ela diz, puxa, então eu me enganei. Eu pensei que o cristianismo era mais fácil. E aí ela vai, às vezes, até procurar esse cristianismo mais fácil em algum outro lugar. Ela vai, talvez, ficar sozinha, talvez ela vai criar o seu próprio grupo, talvez ela vai inventar alguma coisa, porque ela quer esse cristianismo de calmaria. Então, aqueles que quando entram na escola de Deus e começam a passar por pressão, aí eles já abandonam. Muitas vezes essas pessoas acontece com essas pessoas uma pressão a respeito do cristianismo quando elas estão na escola. Até então era tudo muito legal, muito divertido. Eu estava ali embaixo, no ministério infantil, eu ia na minha igreja, a gente cantava, imagina se um dia te levarem num lugar com um leão, e era muito legal, tinha gestinho, e a gente ia lá embaixo e contava a história de um cara que viveu há muito tempo e foi colocado lá na jaula dos leões, e puxa, que legal, eu fiquei muito empolgado com aquela história. Ou quem sabe o Davizinho, né? Pobre Golias, lembra da música, né? E a gente faz gestinho e atira aquela funda, e a gente fica animado, e a professora ali embaixo ensina que um dia teve um rapaz muito novo, que foi capaz de enfrentar sozinho o maior guerreiro de um outro exército inimigo, e jogou-lhe uma fundada no meio das fuças dele, e tu diz, nossa, muito legal, que legal, olha Daniel, olha Davi, Samuel, Elias, esses caras sim. Mas quando começa a pressão a ser em cima do nosso cristianismo, aí a gente diz, não, peraí, só um minutinho, peraí. Davi, Elias, Isaías, Samuel, Moisés, essa galera eu topo que Deus dá aquele apertada e no final eu leio e digo, esse sim. Mas quando começa para o meu lado, não. Então o próprio Cristo vai falar, elas ouvem a palavra e por não terem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra. Então esse solo rochoso pode ser a escola, pode ser a faculdade, pode ser a influência dos amigos, e aí a gente vai esfriando, e aí talvez a gente vai se distanciando, e a gente vai ficando cada vez mais distante, e daqui a pouco já não tem mais como retornar. Esse é o solo rochoso. Ela começou bem, estava bem animado. O problema é que as preocupações da vida não foram capazes de manter as suas raízes. Esse é um dos motivos pelo qual nós temos que tomar cuidado em entregar para neófitos cargos de ministério. Ah, porque eles são malvados, porque tu quer controlar tudo. Não, não. A gente só tem que saber se ele está atestado para isso. A gente só precisa saber disso. Uma coisa é o cara pegar uma bola num campo de treinamento, eu dizer para ele que ele tem que fazer 2 embaixadinhas, puxar para a esquerda e bater com a perna direita no canto do goleiro, beleza, ele vai lá e faz. Aí eu boto ele em campo, aí tem um zagueiro enorme, fungando no cangote, fazendo pressão, jogando no corpo dele. Ele vai dizer, não, peraí, eu posso voltar só a ficar lá no treinamento?
Só quero receber o meu salário de jogador, mas ficar só treinando, pode ser? E tu vai dizer, não, querido, tem que jogar. Tem que ganhar carrinho do zagueiro, tem que escapar, tu vai ter que dar, né, o teu melhor em campo. Então, às vezes, nós temos pessoas que pensam que a vida cristã é só um campo de treinamento, onde tu recebe a bola livre, você faz a embaixadinha, você passa por 2 cones e você bate no goleiro, né? E faz o gol e acha que é o cara, né? Mas o jogo é diferente. O jogo é diferente. O zagueiro está ali, ele está tentando roubar a tua bola, ele está te dando jogo de corpo, ele está fungando no teu cangote, ele está vindo com um carrinho, ele quer tirar aquela bola de você a qualquer custo. Então, essas pressões nós não sabemos aonde vêm, mas nós precisamos estar acostumados. Treinar é uma coisa, entrar em campo valendo é outra coisa diferente. Mas além do solo rochoso, versículo 18 e 19 diz que tem o solo espinhoso. Esse é mais complexo ainda, porque ele fala outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então essa é um pouquinho mais complexa, porque assim como no caso anterior, esse pessoal veio, a semente germinou. Tá legal, ela não foi roubada na beira do caminho. E o problema é que ela cresce em meio a espinhos e ervas daninhas. E aí essa semente vai ter que disputar com essas ervas daninhas o seu espaço, o seu lugar, a sua raiz. E Jesus fala que o que simboliza esses espinhos e essas ervas daninhas são as preocupações, as ilusões da vida. Tudo isso vai competir com a semente e vai sufocar a palavra. Muitos são aqueles que professam-se como cristãos, mas, na verdade, a sua vitalidade é gasta nas ambições e preocupações do mundo. Talvez na garantia do futuro. E cada vez é menor o tempo que ela usa para fazer um devocional, para ler a Bíblia, para ouvir alguma coisa sobre a Bíblia, para ler um bom livro a respeito da Bíblia, né? Hoje a gente vive a geração do resumo. A galera gosta do resumo. Vai na palavra. Vai ouvir o que a palavra diz, né? Não tenho tempo, é difícil, é complicado. Aí você vai lá na minutagem do Instagram, do Face e tudo mais, você vê que não falta tempo, falta foco. Mas a gente está muito cansado, a gente está trabalhando demais, a gente está estudando demais, a gente está fazendo muito curso, e aí nós chegamos em casa esgotados e ainda nos exigem mais as tarefas de casa, né? Então, tu entra em casa ali, já tem uma torneira para arrumar, já tem uma lâmpada para trocar, já tem, o que mais que tem? Já tem uma lista, né? Já tem uma lista. E aí a gente quer o quê? A gente procura a nossa anestesia. E onde é que nós nos anestesiamos hoje? Nas redes sociais. Nós vamos ver o que os outros estão fazendo, o que os outros estão dizendo, nós vamos olhar e fazer maratona de séries, né? O que eu escuto de gente que não tem tempo para fazer um estudo bíblico, mas tempo para fazer maratonagem de série tem. Tu diz assim, não, ó, e nada contra o que eu vou dizer agora, só estou dando um exemplo. Vamos maratonar Senhor dos Anéis, os 3 filmes num dia só? Beleza, chá comigo, é nós, né? E já senta e vai maratonar o Senhor dos Anéis, e vai maratonar o The Office, e vai maratonar o Harry Potter, vai maratonar sei lá o que o pessoal maratona, The Big Bang Theory, ou Young Sheldon, ou enfim. Não, eu sei tudo isso, já maratonei todos. Não, estou brincando. Não maratonei. E aí a gente fica nessa. E aí a gente descobre que o nosso problema não é tempo, é foco. A gente está procurando o alívio
das preocupações da vida. Só que o alívio das preocupações da vida é talvez limitar mais o seu tempo com as coisas da vida e ter tempo de qualidade mais descansado com o teu próprio Criador, com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele faz. Então, talvez, e o que me assusta, é que o solo espinhoso, versículo 18 e 19, ele pode ser formado por pessoas que estão sentadas ao nosso lado no domingo. São pessoas que estão aí, elas parecem boas cristãs, parecem estar dando tudo certo, só que a sua vitalidade é gasta nas ambições e preocupações do mundo. E cada vez ela tem menos tempo para ler a Bíblia e tudo mais, mas ela consegue tirar um tempo para vir domingo sentar do teu lado. Parecer um bom cristão, parecer alguém temente a Deus, parecer alguém que está em comunhão com Ele. E talvez não. Então, o solo espinhoso, ele me assusta, porque sempre que eu leio essa parábola, eu tenho o medo de que talvez ao nosso lado tenham pessoas com um cristianismo que está envolvido em um solo espinhoso e cheio de ervas daninhas, mas que está sentado do nosso lado no domingo. E isso é ruim. Isso é assustador. Porque, na verdade, o único solo que realmente é verdadeiro, bom e produtivo é o do versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. O que eu acho legal aqui é que ele não diz que todo mundo vai dar o mesmo tipo de colheita. Então eu não tenho uma pressão para produzir 100 por um. Eu não tenho pressão para produzir 100 por um, porque se a palavra cai em solo fértil, ela vai produzir. E ela vai produzir quanto? Talvez 30. E eu já estou dando uma boa colheita ao meu Senhor. Então não significa, então tá. Então eu viro cristão, eu agora tenho que abandonar meu emprego, eu tenho que abandonar a minha escola, a minha faculdade, eu tenho que fazer um seminário, eu tenho que ir só para estudar teologia, eu tenho que ir para um culto no domingo, eu tenho que fazer o grupo célula na terça-feira, eu tenho que ter um discipulado na segunda, na quinta, na sexta, sábado eu tenho que sair para ir lá limpar o pessoal que teve as suas casas alagadas, e aí sim, agora sim eu sou um bom cristão. Não, talvez não. Talvez você não vai dar 100 por um, mas você pode dar 30. E o que nós precisamos para isso? Apenas um coração fértil. Um coração que seja suficiente para compreender e perseverar na palavra. E o resultado vai aparecer. Os frutos que nós damos enquanto chegamos no Evangelho são frutos de arrependimento. E a primeira pessoa que chega, a primeira coisa que quando nós chegamos até Cristo, nós nos arrependemos de quem nós éramos. Quem chega a Cristo e diz assim, nossa, como eu ainda sou bom, que legal, agora eu vou continuar sendo quem eu sou, só que agora eu vou botar Cristo na jogada, não entendeu o que é o Evangelho. Porque o Evangelho é você se arrepender de quem você é, do pecado, das nossas ações, dos nossos desejos, e tudo isso era contra aquilo que Deus planeja, né? Nós nos arrependemos, nós mudamos a nossa vida, os nossos valores se tornam outros, as nossas ações são outras, e aí então a gente tem uma mudança de vida. Por isso eu acho um tanto quanto perigoso aquele cristão que só bota, por exemplo, na rede social, bons momentos de você com Deus. Ai, comunhão entre os irmãos, e aí bota a foto do grupo célula com churrasco, né? Todo mundo feliz, todo mundo bem vestido, cheiroso, legal, né? Ou as minhas ações missionárias lá, lá na Síria evangelizando. Ok, isso é bom, é ótimo. Mas e os momentos de solitude?
E os momentos de dificuldade. E os momentos em que você encara a si mesmo e Deus diz, olha, isso aí é o que eu quero resolver no teu coração. Por isso que eu acho legal olhar para os Salmos, porque os Salmos, muitos, inclusive o Jaime leu hoje aqui, são de Davi. Nós conhecemos a história de Davi, essa é a parte legal. Nós conhecemos o melhor e o pior de Davi. E nos Salmos nós temos expresso exatamente, talvez, o que Davi colocaria no seu Instagram. E às vezes ele diz assim, Senhor, que bom, eu te amo, te louvo. Outras vezes é, Senhor, por que não está ouvindo a minha oração? O que está acontecendo? Por que tu está demorando para agir? Então nós temos que ser cristãos sinceros. Chega dessas coisas motivacionais em que a gente só é bom cristão. Porque as pessoas vão olhar no nosso Instagram e vão dizer, nossa, mas eu não consigo ser assim. Eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu tenho momentos de solitude em que Deus está trabalhando no meu coração e aquilo é extremamente difícil, e em vez de sorriso tem lágrima. Mas a gente adora um teatrinho de rede social. A gente adora o brilho do negócio, para as pessoas curtirem e aplaudirem. E a gente às vezes esquece disso. Então, às vezes, os frutos que nós vamos dar são dessa mudança de vida, em que nós vamos olhar para nós mesmos, e nós vamos olhar o caráter de Deus, e nós vamos ter momentos complexos. Talvez os nossos frutos sejam frutos de santidade, onde a gente vai agora, a partir disso, negar e parar de andar em tudo aquilo que o mundo diz que tem que andar. Talvez nós vamos cair na armadilha do mundo. Talvez nós vamos ceder à pressão do mundo, onde diz que todo mundo tem que ser feliz, tem que ter uma vida sexual, independente se está solteiro, se está casado, tem que ter uma boa vida sexual, tem que estar bem financeiramente, tem que estar viajando, tem que estar... Talvez não. E nós vamos parar e pensar e dizer, não, beleza, se você tem uma vida sexual, se você viaja, se você... Ok, não tem problema. Se isso está dentro da santidade, que bom. Desfrute disso, é um presente, um privilégio de Deus. Mas às vezes os frutos podem ser outros, mas nós vamos nos colocar diante da santidade, e quando esses prazeres vierem e não for ainda um momento santo de desfrutar, nós vamos dizer, estou me abstendo disso. Não vou comer isso nesse momento, não vou fazer isso nesse momento, não vou, porque eu acho que isso é legal. Então a gente se abstém, por quê? Porque a santidade vai gerando em nós a capacidade de escolhermos aquilo que o mundo nos oferece, e eu não preciso comprar todas as coisas. E, inclusive, o maior fruto que nós temos é o de manifestar o amor, de amar as pessoas, de estar indo até as pessoas que necessitam, de estar acompanhando as pessoas que assim necessitam e mostrando que realmente Deus está habitando em nós. Aquilo que o Júnior falou, que Tiago fala, expressando o amor até mesmo por meio de ações. E quantas ações nós precisamos? Eu tenho que ir lá para Cruzeiro do Sul limpar uma casa suja? Não. Eu tenho que ir lá para São Leopoldo, lá onde foi, lá para distribuir coisa? Não. Eu tenho que... Você não tem que nada. Mas se Deus mandar, vá. Isso é expressar o amor em ações. E Ele vai te mandar amar o teu filho, Ele vai te mandar amar o teu vizinho, Ele vai te mandar amar o teu colega de trabalho, Ele vai te mandar amar até o teu chefe, Ele vai te mandar amar a tua sogra, né? E a gente pode não entender o porquê, mas a gente expressa, né? E aí, quando a gente não ama, a gente fica só na mente. Por isso que eu nunca agredi minha sogra, só em pensamento. Porque aí eu faço em secreto, peço perdão para Deus e estou perdoado. Né? Peço perdão para Deus e estou perdoado. Mas ainda assim é uma expressão de amor. Né? Não, estou brincando. A gente precisa entender que nós não precisamos estar fazendo tudo.
mas eu tenho que fazer aquilo que na minha maturidade espiritual, naquilo que eu conheço de Deus, eu tenho que continuar expressando isso. Qual é o solo do teu coração? Qual é o solo do meu coração? Qual é o solo das pessoas que estão ao meu redor? Será que são como o solo, a semente que cai à beira do caminho, o solo rochoso, o solo espinhoso ou o solo extremamente fértil? Porque a semente é a mesma, o semeador é o mesmo. Tudo o que precisamos é tão somente preparar o solo do nosso coração para receber adequadamente essa semente chamada Evangelho. E à medida que ela é colocada no solo fértil do nosso coração, ela germina, ela cresce e ela frutifica para a honra e glória de Deus. Vamos baixar nossa cabeça? Senhor Deus, nós agradecemos essa parábola de Jesus. Agradecemos o privilégio de termos e compreendermos o que ela está dizendo. E que Tu estejas agora trabalhando no solo do nosso coração. Que Tu estejas arando esse solo que é duro, que é difícil, que é pouco fértil para Ti, que tem pouca oportunidade de desenvolver qualquer coisa que não seja a nossa própria glória. Trabalha nesse coração, transforma, ara essa terra, transforma essa terra em algo que seja adubado por Ti, capaz de receber a Tua palavra. E morre com essa vontade que nós temos de nos dar glória e transforma isso em vontade de dar glória a Ti. Que nós possamos ser um solo cada vez mais santo, que nós sejamos um solo, aquele da sarça ardente, sagrado, aonde Tu reina, governa, aonde a Tua palavra é recebida e ela é vivida. Que Tu nos dê essa oportunidade, como igreja. Senhor, não queremos obras tão grandiosas a ponto de nos levar até as grandes redes de televisão e tornar nossa igreja famosa, mas nos dê obras que sejam capazes de levar o Teu nome àqueles que ainda não conhecem. Obras que são capazes de demonstrar o amor que nós temos, que vem de Ti, para aqueles que estão ao nosso redor. Obras que sejam capazes de fazer com que a nossa comunidade viva de forma adequada, alegre, boa. Obras que oportunize que a gente continue semeando. Tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo entregamos esse momento. Amém.